Só vamos relembrar então uma coisinha. Se eu te der um fio, se eu te falar que existe uma corrente elétrica alternada, eu estou te dizendo o seguinte, por exemplo, se a corrente estiver para cima, vai surgir um campo magnético. Lembra da regra da mão direita? Vai surgir um campo magnético em torno aqui do fio. Essa seria a linha de indução. Jacques, e se o campo magnético, se a corrente elétrica estivesse descendo? Então tá aqui, ó. Vamos pegar o fio e agora vamos colocar uma corrente elétrica descendo. Se a corrente estiver descendo, vamos usar a regra da mão direita, você vai ter um campo magnético agora no sentido oposto. Então a chave dessa questão é, ao variar o sentido da corrente elétrica, eu vou mudar o sentido do campo magnético. Mas o que ele quer saber, olha aqui no enunciado, quando é que vai surgir uma corrente elétrica induzida? Para surgir corrente elétrica induzida, você tem que variar o fluxo magnético. Então, vamos dar uma olhada na figura aqui. Olha a figurinha 1. Esse fio, a corrente está alternada. Nesse caso, ela pode estar entrando no quadro e depois ela tem que estar o quê? Saindo. Então, vamos fazer o seguinte, se a corrente elétrica estiver entrando, regra da mão direita, você vai ter um campo magnético aqui assim, ó, nesse sentido. Jacques, e quando a corrente elétrica estiver saindo do quadro, ou saindo aqui da folha de papel, a corrente invertendo, inverte o sentido do campo magnético aqui, ó. Só que eu te pergunto, está variando a quantidade de campo aqui dentro dessa espira? Não, porque essas linhas de indução aqui estão passando por cima da espira ou por baixo dela, mas no interior dela não está tendo um fluxo magnético. Consequentemente, esse fluxo não varia, logo não surge corrente elétrica. Então a 1 já está fora. Agora, e a 2? Vamos considerar a corrente elétrica subindo. Se a corrente estiver subindo, regra da mão direita, gera um campo magnético entrando aqui. Pois é, na hora que ele inverter o sentido da corrente, por exemplo, quando ele estiver descendo aqui, a corrente elétrica, usando a regra da mão direita, vai estar, ao descer, gerando um campo magnético saindo do quadro. E aí o que eu tenho? Ora o fluxo vai estar entrando, ora o fluxo vai estar saindo. Ora, se esse fluxo muda de sentido, você concorda que ele tem que diminuir para depois aumentar, para diminuir de novo, para mudar de sentido, de forma que o fluxo varia o tempo inteiro. Se o fluxo varia, surge corrente elétrica induzida nesse caso. Então, onde isso vai acontecer? Apenas na situação 2, letra B de bola.